Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de entrevistas com brasileiros que tiveram a oportunidade de vir para o Japão de várias formas, seja com trabalho, seja para estudar, e eles estão aqui vivendo a vida nesse contexto completamente diferente. Hoje a gente vai conversar com o Leonardo, ele vai já já se apresentar, o foco da nossa entrevista hoje vai ser um pouco também sobre a bolsa do MEC de pós-graduação, né? Que por coincidência é a mesma bolsa que eu estou também. Então a gente vai compartilhar aqui as nossas opiniões e as nossas experiências nesse processo e vivendo no Japão. Tudo bem, Léo? A primeira pergunta para tu já puxar a tua introdução e já falar um pouquinho é bem básica, né? Quem é o Leonardo e o que o Leonardo faz hoje? Ok. Bom, tudo bom por aí? Tudo certo? É, Meu nome é Leonardo, eu sou formado em letras português e japonês na USP. Eu me formei em 2023 e logo eu vim para o Japão. Hoje eu sou aluno de pesquisa na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, né? A Tokyo Gaikukugo Daigaku. Hum. E a minha pesquisa atualmente é mais na área de educação e linguagem, né? Então, é focado no português como língua de herança aqui no Japão. E depois vai dar para explicar com mais detalhes, né? E é isso. Ótimo, muito obrigado. É, então, se tu estudou na USP, então tu é de São Paulo, não é isso? Perfeito. Entendi. Nasci e cresci em São Nasceu, Paulo. cresceu em São Paulo, e aí se formou em 2023 e já veio direto para o Japão com a bolsa do MEC, né? E hoje está estudando na... Como é que fala em português? É Universidade, Estudos Estrangeiros? Eu traduzi É, assim, eu chamo assim, não tem acho que o nome oficial. é que eu sei que é mais ou menos esse o nome em inglês, né? É, Que universidade é essa? Qual é o foco dessa universidade? Porque pelo nome, em japonês, é Universidade de li- Línguas Estrangeiras, né? línguas estrangeiras, né? Pois é, qual é o foco dessa universidade? Como é que é lá? Então, a gente chama a Universidade de TUFES, né? Que é a sigla em inglês, da University of Foreign Studies. Então, o nome em japonês tá como línguas, idiomas estrangeiros, mas o foco dela é estrangeiro assim no geral. Então, no Brasil seria mais ou menos correspondente a uma faculdade de letras, né? Mas com a diferença que aqui você tem a opção de focar no idioma ou na política, economia Olha. da sua região de estudos. Hum, E, assim, um aspecto que foi o que me atraiu no começo aqui na faculdade é que você tem, assim, é muito abrangente as áreas de estudo aqui. Então, no meu caso, eu tenho muito interesse em idiomas, então eu consigo aqui estudar idiomas que não é em qualquer lugar que você encontra professores, que você encontra material. Então, como exemplo, alguns dialetos chineses, sudeste asiático, praticamente todos os idiomas dá para você tirar um diploma aqui. nossa. Birmanês, Laos. Então, essa parte é bem legal da faculdade. Mas isso mesmo, que a tua pesquisa hoje é, claro, voltado para o português, é muito ligado com o Brasil, mas tu pode também estudar línguas estrangeiras enquanto faz a tua pesquisa da pós-graduação sobre o Brasil? Não tem, pode levar assim concomitante? Então, como aluno de pesquisa, né, por enquanto, você não tem uma grade muito definida. Hum, Então, vai depender do seu professor e, no caso aqui da faculdade, do seu nível de japonês também. Então, hum, se você tiver interesse, tiver tempo e seu professor for ok com isso, você pode, de repente, inclusive tem muitas pessoas, muitos alunos de língua e cultura que vêm aqui para fazer intercâmbio de um ano, que se inscrevem em aulas de coreano, chinês, aproveita a oportunidade para tentar aprender um novo idioma também. entendi. Mas então,
Tu tá falando isso de que depende do seu nível de japonês, porque as aulas provavelmente, né, vão ser em japonês, assim, para qualquer idioma, não é, claro, né, como vai ser no idioma, dependendo do nível, às vezes fica só naquele idioma, mas acho que no começo ter uma língua em comum ajuda muito, né? Eu vou só dar É, alô aqui, olá para todo mundo que tá entrando, boa noite, o Portal Gumação, o Cláudio, né, deve ser, e para todo mundo que tá entrando, se alguém tiver alguma pergunta pro Léo, pode falar, tô chamando de Léo, tô íntimo já. Se já alguém tiver uma tranquilo, pergunta pro tranquilo. Léo, pode mandar que eu vou pegando aqui e a gente vai puxando. Então a pessoa tem que saber falar japonês? Você não precisa, você não tem que saber falar japonês, né? Mas nesse caso que eu falei das pegar as aulas da graduação, né? Como isso para quem tem interesse em vir aqui para TUFES, como aluno de estrangeiro com essa bolsa de pós-graduação, é bom saber que no começo o teu foco é aprender japonês. Mesmo que de repente você não vá usar na sua pesquisa, teu foco nos seus primeiros 6 meses, um ano, vai ser aprender japonês. No meu caso, como eu já tinha feito as aulas de japonês que a faculdade aqui oferece, Uhum, aí inclusive foi um conselho da minha professora que eu fosse pegar aulas da graduação, aulas relacionadas à minha pesquisa e uhum. desse continuidade. Ah, entendi. Então, antes mesmo de entrar para o mestrado, porque, para explicar quem não conhece a bolsa, né, como é que funciona essa bolsa do MEXT. Essa bolsa de pós-graduação, a gente chega no Japão com esse status de estudante pesquisador. E aí a gente tem um determinado tempo, eu não lembro exatamente quanto, mas você tem algumas tentativas para conseguir entrar para tentar o processo seletivo da instituição, da universidade que você quer entrar, e a partir disso, você pode, passando, você começa, né, o seu mestrado ou o seu doutorado, mas enquanto isso você vai ficar como estudante pesquisador. E aí, nessa rotina do estudante pesquisador, é como o Léo está falando, como não tem uma grade muito definida, você tem liberdade para fazer atividades outras, né? Como essa que ele falou que pode ajudar na pesquisa, né? Que é voltada a línguas e aproveitando que ele estava na TUFS, então pegar disciplinas relacionadas. E aí, a tua pesquisa, então, tu acha que ajudou o nível de japonês? Porque tu vai estudar mesmo sobre o português no Japão, né, como língua de herança. Mas, claro que eu acho que nesse começo, principalmente, você estudar japonês é bom para se virar também no dia a dia, né? Também, já que você está morando no Japão, lógico, tudo vai ser em japonês, né? Não adianta. Mas a minha pesquisa é em inglês. Tá, mas saiu da universidade não é. Então, tu acha que essas aulas de japonês te ajudaram de que forma? Eu acho que para minha pesquisa, assim, muitas pesquisas da área de humanas vai ser muito necessário japonês. No meu caso específico, onde que é necessário japonês para mim? Então, português como língua de herança, ok. Então, o meu objeto de estudo, digamos assim, que eu vou estudar são as crianças brasileiras aqui, que são brasileiras porque ou nasceram no Brasil e vieram para cá muito jovens, ou os pais são brasileiros, mas nasceram aqui, mas que em muitos casos acabam não desenvolvendo tanto o idioma. Então elas são brasileiras, digamos assim, né? Mas o primeiro idioma, o idioma que elas sentem mais confortável é o japonês. Ou pode ser inclusive uma mescla, né? Em alguns momentos falo português, em outros o japonês. E no meu caso, minha pesquisa, assim, a base teórica que eu estou usando, tudo, enfim, tira proveito de você ter habilidade nos dois Hum, idiomas. É nesse tipo de situação que a criança bilíngue ela vai conseguir se expressar da melhor forma, né? Ela não vai se expressar só em português e acabar inibindo alguma coisa que ela se expressa melhor em japonês. Ou ela vai falar só em japonês e de repente ela se expressa melhor com certo aspecto usando português. Então foi algo que inclusive eu conversei com a minha professora orientadora. Isso tudo veio de uma conversa comigo e com ela. Ela falou, você tem que usar o seu português e seu japonês. Uma pesquisa que é só alguém que realmente esteja treinando os dois consiga fazer. nossa, é verdade.
né? Isso é uma realidade que acontece muito no Japão, né? Porque no Japão a gente tem uma das maiores comunidades de brasileiros do mundo, e aí acaba que muitos brasileiros vêm para cá, e aí tem filhos, os filhos começam a frequentar escolas japonesas às vezes, né? E aí começam a se desenvolver socialmente em japonês e acabam usando português só em casa, ou só com os pais, né? Só com um familiar ou outro. E aí acaba que talvez ou não desenvolve muito o português, ou então, sabe, sempre fica assim meio para lá e para cá nas duas línguas, né? Nunca é assim as duas perfeitamente. Então, acho que é muito interessante esse tipo de pesquisa, né? Porque dá um suporte que a gente precisa. Agora, eu fiquei na dúvida de uma coisa. É, se eu não me engano, até onde eu sei, se você nasce no Brasil, você é brasileiro, por nascer lá, independente da nacionalidade dos seus pais. No Japão, então, não é assim, não é, nasceu no Japão, você é japonês. Isso aí é um tópico interessante, né? Dá uma discussão e tanto. Porque pra gente, né, Brasil, tem toda essa história de imigrantes, tudo. Você nasceu naquele país, você é daquele país, né? Uhum. Aqui o que importa é o sangue. Então é sua ascendência. Tanto em aspectos formais, né, digamos assim, aspectos, questão de documento, tudo, com aspectos culturais também. Já tive oportunidades aqui na faculdade de conversar com pessoas que são misturadas, assim, né? De repente o pai ou a mãe é de alguma nacionalidade diferente. E essa pessoa nasceu aqui, cresceu aqui, e de repente ela te fala assim, não sou japonês, eu sou chinês. E, e às vezes Como nem assim, sabe né? falar o idioma, mas Uhum. assim, essa questão de não ter o sangue puro, ou algo assim, né? Uhum. Aqui pesa muito. Nossa, engraçado, né? No Brasil a gente não tem muito isso. Pra gente é tão óbvio, nasceu ali já brasileiro. Inclusive a questão burocrática, né? Você tem nacionalidade brasileira por nascer em território brasileiro. Nos outros países não é bem assim. Então realmente depende muito da condição política e até cultural mesmo, né? Como tu está falando do país, de como que eles aceitam os estrangeiros ou como que eles interagem, né, com essa outra realidade. Mas é interessante que a tua pesquisa, apesar de ser em idiomas, na verdade, não apesar, né? Porque tem tudo a ver. Idioma e cultura é muito próximo, né? Então acaba que não é só o idioma em si, mas são essas relações sociais também, de como as pessoas interagem e como as crianças, né, vão crescer nessa situação de ter duas línguas e ter duas culturas e como é que é esse choque. Super, super interessante. É, É. só... Eu ia falar alguma coisa? Não, só completar que você comentou das crianças, tudo, uma questão que eu sempre penso, assim, que aparece muito nessa parte das crianças estrangeiras ou de origem estrangeira aqui no Japão, né? Que no Brasil, eu não sei, eu sinto que muitas vezes a gente sente muito orgulho da ascendência, né? Falar, meu sobrenome é espanhol, meu sobrenome é Sim, português, italiano. E sim. aqui você vê muitas pessoas que escondem, na verdade, ou tentam esconder, Hum. principalmente quando são menores. Para você ver, né? Realmente é como o país ou a sociedade daquele lugar lida com cada questão, né? Realmente o Brasil, sei lá, tem família de fora, realmente tem muito orgulho, né? E no Japão, é o contrário. É, até tinha visto uma manchete esses dias falando sobre os brasileiros aqui no Japão que estavam mudando, eu não lembro se era mudando o nome dos seus filhos ou mudando seus nomes, para o nome apenas japonês, né? No caso dos Nikkeis, eles já têm o nome japonês. Uhum. Assim, optando por tirar, né, essa parte brasileira do nome, para evitar, sei lá, algum tipo de preconceito. Nossa. É, eu não imaginei que a entrevista fosse por esse lado, mas é super interessante, porque ó, a gente ouve alguns relatos, ouvia mais talvez, né? Não sei como é que tá isso hoje, mas de que dentro da escola japonesa as crianças sofriam, é, não sei se eu chamo de bullying, mas de certa forma né? Não é assim, elas não eram bem aceitas dependendo do ambiente em que elas estavam. Então, é uma coisa que era até bem comum, principalmente assim com estrangeiros, né? Quer dizer, com estrangeiros. Então, se a pessoa. Esse negócio de esconder o nome é muito forte, né? Porque é a sua identidade. Só que não é uma coisa
que ainda tem que se desenvolver muito. Então, são pesquisadores como você e, enfim, que tem, que pode, né, dar algum suporte nessa questão também. Não só na pesquisa, né? Claro que tem várias ONGs, inclusive, trabalhando sobre isso, vários professores, tem várias instituições, e a gente, enfim, e como eu falei, né, no Japão, como tem uma comunidade de brasileiros muito grande, acaba que tem muita gente envolvida nesse tipo de assunto. Só para só para ficar claro, de onde que saiu esse tópico para tua pesquisa? De onde é que tu tirou isso? Porque o que tu estudou na USP, não sei se era muito ligado a isso, né? É, assim, na USP, como eu não fiz a licenciatura, eu não tive a oportunidade de ir muito para essa área de educação, mas, enfim, começa lá atrás, quando eu estava na graduação. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de dar aulas de português numa escola chinesa lá em São Paulo. Então, eu lidava com essas crianças estrangeiras no Brasil. E, enfim, durante esses foram mais ou menos 3, 4 anos dando aulas lá. Enfim, eu sempre me perguntava, assim, métodos de ensino, né? Porque realmente uma realidade muito difícil de adaptação. Você tem que aprender um idioma da noite para o dia. Você vai para a escola e você não entende nada que o professor está falando. Às vezes o professor também não tem esse tipo de preparação, né, para lidar com o aluno estrangeiro. A escola mesmo, muitas vezes não tem. E recebe. Eles precisam dessa educação, né? Não só, no caso dos chineses que eu dava, não só do português, mas avançar numa matéria que seja ciências, matemática, porque eles vão ficando defasados nos dois idiomas, né? Conforme o tempo vai passando. E enfim, aí quando eu decidi vir aqui para o Japão para fazer a pesquisa, eu queria fazer alguma coisa que tivesse relacionada com essa parte. No começo, é até interessante dar esse exemplo para quem está pensando em vir. Eu tinha um tema de pesquisa que hoje já é diferente do que eu tenho. Ah, mesma Era coisa. focada nessa parte já de alunos estrangeiros aqui no Japão, mas era mais na questão de motivação, Ah, porque era o que eu mais via assim na escola que eu dava aula, era aluno desmotivado, né? para aprender português, no caso, né? Porque, isso. Porque ele sabe a matéria muitas vezes, mas ele não consegue tirar boas notas porque ele não entende o que está escrito no enunciado, né? Ai, cara, difícil. Então, no começo era isso, aí você vem pra cá, tem muita coisa, né? Você encontra muitas pessoas, vai pegando aulas, conversa com seu professor, tem o tal do Zemi aqui no Japão, né? Os seminários. Aí acabou que hoje é mais essa questão de língua de herança, identidade. Nossa.